Olá, muito bom estar com vocês mais uma vez para continuarmos a nossa conversa sobre princípios à base de uma vida excelente. Então, nós vamos começar orando. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria, Deus, para que o Senhor possa falar através de mim e alcançar os corações sedentos que estão a nos ouvir, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer o Teu conhecimento, a Tua verdade, Pai, para que possamos praticá-la, para que possamos nos orientar, Pai, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, é muito bom estar com vocês, como eu já falei, e nós vamos lembrar um pouco de onde nós paramos. Nós começamos lendo Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E hoje nós vamos dar sequência. Nós vamos ler em Provérbios, capítulo 9, versículos 10 e 11. Então nós vamos ler. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te acrescentarão. Então, nós conversamos sobre princípios à base de uma vida excelente. E nós já falamos que tudo na vida é baseado em princípios. E falamos que os princípios são leis fundamentais. São verdades básicas que fundamentam as nossas escolhas e a nossa existência. São fatos da natureza também, leis primordiais da vida. E quando nós conversamos no último programa, nós falamos que são verdades práticas que nos conduzem, que conduzem a nossa vida. E são verdades que treinam a nossa mente, que são atemporais e imutáveis. Então isso já ficou muito claro para nós. E daqui nós vamos prosseguir. Nós demos exemplos de princípios: amor, felicidade, paz, verdade, alegria, né? Plenitude, sabedoria, que mais? Autoridade, fidelidade. Então nós citamos vários princípios. E nós estamos, como diz a mensagem, né, no princípio, começando essa conversa, né? Então, nós vimos que esses princípios são desenvolvidos desde criança. Geralmente, esse desenvolvimento começa com a base da família, né? E que nós não devemos negligenciar esses princípios, porque existem características que vão nos acompanhar de acordo com os princípios que nós seguimos. E essas características, elas são muito importantes. Eu vou citar algumas para vocês, para nós seguirmos daqui em diante. Então, por exemplo, se eu sou infiel no meu casamento, nos meus relacionamentos, eu não estou seguindo o princípio da fidelidade. Ah, não, mas isso é muito claro. Mas na verdade, muitas vezes as pessoas, elas esquecem que quando elas exalam, quando elas demonstram algumas características negativas, que elas estão usando o contrário do princípio que é verdadeiro. Não sei se me fiz entender, mas vamos lá, vamos dar mais alguns exemplos. Então, quando a pessoa fala muita mentira, muitas vezes ela acaba acreditando nas mentiras dela. Então ela deixa de trabalhar com o princípio da verdade. Ela deixa de se fundamentar no princípio da verdade. Bom, e assim são muitos princípios, né? E tudo na nossa vida, como eu falei, é regido por princípios, e alguns princípios seguem padrões, né? Nós vamos ver que a própria natureza nos ensina e nos fala desses padrões. Por exemplo, as marés
elas purificam a terra de acordo com o padrão. Os pássaros, eles migram para o sul porque usam um determinado padrão da natureza. Os bebês se desenvolvem dentro da barriga da mãe, quando a mãe está gestando, né, está gestante. Então eles seguem um padrão. Existem padrões que são leis naturais e existem os padrões que vão reger o lado sentimental e espiritual, né? O lado mais intelectual e espiritual. Então nós vamos entender que o padrão que nós aprendemos determina a vida que nós levamos. Vamos lá. Descobrir princípios é uma paixão permanente de quem deseja ter uma vida de sucesso, não é? E isso é muito importante. Para ter uma vida de sucesso, eu preciso pautá-la em princípios verdadeiros, princípios divinos. E esses princípios são totalmente diferentes de uma vida pautada em personalidade, preferências e julgamentos. Então vamos lá. Eu não posso pautar a minha vida de acordo com a minha personalidade, de acordo com o que eu estou sentindo, com as circunstâncias, de acordo com as minhas preferências, porque muitas vezes eu prefiro coisas que não me fazem bem ou não fazem bem ao meu irmão. E também eu não posso pautar a minha vida em julgamentos. O pré-julgamento, né, julgamento é a pior coisa que existe, porque o próprio Jesus nos ensinou que nós estamos aqui para amar. Ele é o único que pode julgar, porque ele é o único juiz. Ele é o nosso juiz. Nós não somos juízes, nós somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí nós vamos ver que, dependendo do padrão que eu escolher, eu vou ter uma vida, né, determinada por esse padrão. Então, se eu escolho padrões divinos, eu vou ter uma base sólida, muito sólida. Se eu escolho os meus padrões, eu vou ter uma base muito oscilante, uma base móvel, algo que não vai suportar muito bem a minha vida e vai gerar consequências negativas, ok? Então, vamos encontrar algumas características dos padrões corretos. Então, é isso que nós vamos falar agora de uma forma muito tranquila. E nós vamos ver que em Tiago, capítulo 1, versículo 5, deixa eu buscar aqui Tiago 1:5, nós vamos entender com muita clareza, primeiro, o que significa uma característica de um padrão excelente. Então vamos lá. Tiago 1:5. Como obter a sabedoria? Então, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará coisa alguma do Senhor. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É inconstante em todos os seus caminhos. Então a primeira coisa aqui, que nós devemos seguir um padrão divino. Ah, mas para esse padrão eu preciso do princípio da sabedoria. Então vamos pedir a Deus. Pedir com fé e Ele vai nos conceder. Amém? Glória a Deus. Então a sabedoria Ele vai nos dar de forma personificada. Não vai ser mais a minha personalidade a falar. Não vai ser mais o meu temperamento a falar. Não vai ser mais o meu julgamento a falar. Vai ser o que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia!
Glórias a Deus. E aí, nós vamos usar algumas ferramentas, como eu disse. A primeira delas é a leitura. Cada vez que nós conversarmos, eu vou falar algumas frases sobre leitura, porque eu acredito que é uma das formas excelentes de aprendizagem, assim como ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, a leitura, ela sempre te leva a um outro nível. Então, é um padrão. E cada um vai descobrir o seu padrão. Hoje, as pessoas vivem mais com recursos visuais, né? As pessoas querem mais ouvir ou querem mais ver imagens, né? Assistir a vídeos. Isso não tem problema algum. Mas esquecem da riqueza da leitura, para o seu desenvolvimento intelectual, né? Para o seu crescimento emocional e espiritual. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, ler é a coisa mais barata que um pai pode fazer pela sua família. Não ler é a coisa mais cara, porque ele não vai dar o exemplo necessário que os filhos precisam para crescer, para se desenvolver. Amém? Então, o amor pela leitura, ele deve ser gerado, né? Deve ser construído. E paralelo à leitura, uma outra ferramenta, a consequência dela é a aprendizagem. Então, quando nós falamos que a aprendizagem é uma ferramenta, nós estamos dizendo que as pessoas não podem parar de querer aprender, que as pessoas precisam conhecer e persistir em conhecer, como diz a palavra de Deus. Amém? Então, na verdade, isso tudo é muito importante para nós. Por quê? Porque nós devemos lembrar que existem padrões que a nossa vida começa a operar e nós precisamos prestar atenção. Qual é a forma que eu tenho de assimilar as coisas? Qual é a melhor forma que eu tenho de aprender as coisas? Então, são importantes ferramentas, mas nunca deixar de aprender, de buscar algo. Existe uma frase que diz assim, né? O trabalhador que sabe o como fazer, a técnica do fazer, ele nunca deixará de ter um emprego. Nunca. Ele vai ter sempre um emprego, porque ele desenvolveu uma habilidade. Mas o trabalhador que sabe o porquê fazer, ele aprendeu algo maior. Então ele desenvolveu algo que o levará a ser chefe. Porque além de saber o como fazer a técnica, ele sabe o porquê fazer, a cognição, o intelecto, o saber. Então isso que é importante para nós, para que nós possamos alcançar novos padrões, novos níveis, usando todos os princípios. Amém? E nós vamos falar agora de mais duas coisas importantes, que nós não podemos deixar de falar, apesar de serem temas para mensagens inteiras. A próxima são ferramentas que nós possuímos, estão em nós, tá? Não depende de outra pessoa, dependem de nós mesmos, ok? Então vamos lá. A primeira ferramenta, além dessas duas que eu já falei para vocês, né, que nós devemos ler e aprender sempre, isso aí é uma base, digamos assim, nesse caminho que nós vamos agora seguir, né, percorrer. Nós vamos falar da palavra, a importância da palavra e a importância das escolhas. Então, com essas duas considerações, nós vamos ver que nós já temos uma pequena base para esses nossos princípios, que nós estamos começando a discorrer sobre cada um. Bom, todo mundo já sabe que a vida é composta por escolhas. As escolhas determinam quem nós somos, determinam o que nós fazemos, determinam o que nós pensamos. Então, é muito importante nós termos consciência das nossas escolhas. Tão importante quanto termos consciência das nossas escolhas é nós não deixarmos de escolher.
Se nós deixarmos de escolher, alguém vai escolher por nós. E isso é muito sério. É muito sério porque as escolhas que as pessoas fazem para nós geralmente são escolhas pequenas. São escolhas que não estão de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade, com o nosso desejo, com os nossos planos, com os nossos sonhos. Então as escolhas, elas têm consequências, sérias consequências, porque elas vão gerar aquilo que nós somos amanhã, aquilo que nós vamos ser amanhã. Aquilo que nós desejamos fazer amanhã, nós escolhemos hoje. Não é verdade? Então, é muito importante nós não deixarmos também uma mentalidade de vítima. Eu não posso, um vitimismo, uma sensação de que nós não somos capazes, eu não dou conta. Não deixe. Tenha os seus sonhos, porque nós vamos falar de sonhos mais para frente. Faça suas escolhas e use boas palavras. Agora nós vamos entrar no campo das palavras. Nós já sabemos que o verbo se fez carne e tudo se fez a partir do verbo, né? Nós já sabemos, nós já conversamos sobre isso e muitos de vocês conhecem esse princípio. Então nós vamos usar as palavras para construir o nosso futuro. Esse é o convite que eu faço para vocês. E virando a nossa Bíblia, nós estávamos em Provérbio 9 e lemos do versículo 10 e 11. Agora nós vamos para Provérbios 10 e vamos ler do versículo 11 e 12. E diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então aqui nós vamos entender o poder da palavra. Então, em outras passagens bíblicas, nós também ouvimos assim que o poder da vida está na palavra, da vida e da morte está através da palavra. Nós vamos lá para Provérbios também. Provérbios 11, porque Provérbios traz muito ensinamento prático para nós, né? E diz assim, Provérbios 11, versículo 9: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Aleluias, glória a Deus. Então, nós devemos usar a nossa boca como manancial de vida, para profetizar coisas boas sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros. Aleluia! Então, nós devemos entender também, em Provérbios 12, capítulo 18, nós vamos ter, Provérbios 12, versículo 18, me perdoem, diz assim: alguém cuja tagarelice ou a fala é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O que significa isso? Significa que eu posso curar as pessoas com a minha língua, com a minha palavra, com a minha oração, né? Eu posso curar as pessoas e eu posso me curar e eu posso determinar um caminho de excelência para mim, segundo as minhas palavras. Então, nós percebemos que a vida, ela começa a mudar quando nós mudamos as nossas palavras. Mas vocês estão percebendo? Para isso nós temos que ter um controle mental, um controle emocional muito grande. Porque eu não posso me deixar levar pelas circunstâncias. Eu não posso me deixar levar por sabedoria que não é a sabedoria de Deus. Existe uma sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus me ensina esse poder das escolhas, me ensina o poder das palavras, me ensina a prudência e me ensina também que quando eu vivo princípios e estabeleço padrões segundo o padrão de Deus, eu vou reagir conforme o que Deus tem para mim. Eu vou reagir dando os frutos do Espírito.
Eu não vou reagir com raiva, com ira. Não, eu não vou reagir dessa forma. E eu vou receber as promessas que Deus tem para nós. Irmãos, aí está o segredo. Está um grande segredo, porque quando nós cumprimos princípios, Deus, ele estabelece as promessas. Toda promessa, ela é dada, ela é estabelecida a partir do cumprimento de princípios, a partir da nossa obediência. Eu gostaria de deixar então uma passagem aqui em Filipenses 4:8, que diz assim, que diz que para nós falarmos, nós temos que pensar antes, né? Porque o que nós fazemos é fruto do que pensamos, né? É fruto do que falamos. Então, o que nós devemos pensar? Vamos lá, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitoso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O Deus da paz estará convosco. Amém? Glória a Deus. Que possamos realmente nos tornarmos prósperos, bem-sucedidos, colocando as nossas ideias em prática, praticando os princípios divinos, adotando os padrões de Deus, escolhendo as palavras, fazendo boas escolhas. E por isso eu oro nesta tarde, neste dia, para que todos os irmãos, para que todos os ouvintes, para que todos os meus amigos e amigas se sintam abençoados com essa palavra. E eu oro, Pai, que o Senhor possa nos conceder, Pai, a clareza das nossas escolhas, Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria para fazer essas escolhas, que o Senhor possa nos dar sabedoria para usar as palavras de vida, abençoar pessoas, agradecer, Pai, palavras que curem, palavras que são vindas do Teu trono, Senhor. E, Senhor, perdoe-nos a teimosia, tira-nos a teimosia, Deus, porque quando somos teimosos, Pai, estamos andando no campo da ignorância, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar ricamente e nos dar direções práticas, Pai, para o nosso viver e para o nosso cotidiano, para que possamos ser pessoas de sucesso, pessoas melhores, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.